Deus fez tudo direitinho. Todos pensam que o lendário rapper Snoop Dogg é uma pessoa incrível. Ele é muito engraçado. Ele não machucaria ninguém. Mas seria tudo uma mentira. Eu fazia parte da gravadora mais violenta do mundo. Mas após 25 anos, Jada finalmente confronta Snoop sobre a trágica morte de Tupac. Eu fiquei tipo, não, Snoop. Eu me senti fraca. Eu não queria ver ninguém morrer. Nos desentendemos, porque ele queria que eu continuasse sendo gangster. Ficou do lado do inimigo. Eu trabalhava contra o diabo. Ele e Tupac estavam sob o domínio do mais violento chefe do rap, Suge Knight, o polêmico CEO da gravadora Death Row, o homem mais temido do hip hop. Ele foi acusado de atropelar e matar 2 homens. Meu coração batia acelerado. Suge exigia lealdade. Eu deveria estar com Tupac e Suge. Eu tive que sair daquela situação. Tupac foi baleado 4 vezes, num carro dirigido por Suge Knight. Se o Snoop tivesse evitado esse incidente, Tupac estaria vivo. Foi o tipo de relacionamento que só acontece uma vez na vida. Eu sinto muito remorso. Não aceito isso. Não quero ficar repetindo meus erros. Como podemos consertar isso? Você foi a única pessoa que ficou contra o Suge Knight. Mas o que Snoop Dogg fez para sobreviver? A última vez que eu vi, ele estava quase morrendo. Eu estava na estação de rádio com Andy Martinez. E no ar, ela me perguntou como eu me sentia em relação ao Puff Daddy e o Big. E eu disse o que sentia. Falei que eram meus parceiros e gostava deles. E quando voltei ao hotel, o clima estava bem diferente. Quando voltamos de avião para Los Angeles no dia seguinte, Suge não permitiu que meus seguranças fossem comigo. Tive que ir com ele, seus amigos e Tupac. Perguntei pro Tupac o que houve e ele fez isso. Então fui pro fundo do avião, peguei um cobertor, peguei uma faca e um garfo. Coloquei o cobertor sobre meu nariz assim, e fiquei desse jeito o voo inteiro. Snoop queria se sentir seguro, mas ele estava preso há anos, em uma vida de violência e medo. Aos 12 anos, você entrou para uma gangue. Se você era um jovem negro naquela época, drogas e gangues eram tão presentes em sua vida quanto semáforos e placas de rua. Você já teve medo? Eu sempre tinha medo. Muitas vezes em que levei tiro, eu tinha uma arma comigo e poderia ter atirado de volta. Mas eu tinha muito medo. Tinha medo de perder a vida. Chegou a um ponto da minha mãe me expulsar de casa, porque eu levava muita confusão para casa dela. Eu tinha recém feito 17 anos. Nossa, e o que você fez? E para onde você foi? Quando Snoop conheceu o chefão do hip hop, Suge Knight, ele pensou que finalmente havia encontrado uma saída. Ele era tão honesto, tão verdadeiro e tão apaixonado por seus artistas. Nos dava direção e treinamento. E quando Snoop se aproximou do rapper Tupac, parecia que ele havia encontrado a família que sempre buscou. Nós começamos a sair juntos e construímos uma irmandade. Nós representamos os dois lados do jogo, o tranquilo e o implacável. Eu fui falar com o Suge e disse que precisávamos ter o Tupac com a gente. Ele nos faria melhor e nos impulsionaria. Precisávamos da energia dele. Mas à medida em que Snoop e Tupac se aproximavam, teve alguém que tentou alertá-lo sobre Suge. Quando nós nos conhecemos, eu traficava drogas. A Jada tá no meu coração. Ela seria minha amiga por toda a vida. Enquanto eu saía dessa vida, ele entrava cada vez mais. Eu realmente me senti fraca. Suge não era alguém para se brincar, ele controlava pelo medo e intimidação. Tem histórias de pessoas golpeadas, espancadas e agredidas. São coisas do tipo poderoso chefão. Com Suge e Tupac ao seu lado, Snoop achou que era intocável, até algo violento acontecer com ele. Você entrou no hip hop e foi tipo, agora vou deixar essas coisas pra trás. Eu fui junto com ele. O Snoop e seu segurança dirigiam pela rua e um sujeito tava tentando dizer algo pra eles. O cara tava armado e ia pegar a arma, quando meu segurança reagiu. O segurança do Snoop atirou e matou Philip Waldemarian. E então Snoop teve que tomar uma decisão sobre o tipo de pessoa que ele realmente queria ser. Foi algo traumático, e eu não sabia o que fazer. Queria me entregar e contar pra eles o que aconteceu. E o Snoop se entrega por assassinato em primeiro grau, e imediatamente Suge paga sua fiança de $1 milhão, e ele é concedido prisão domiciliar. Meu coração batia acelerado. Eu e o Tupac nos desentendemos porque ele queria que eu continuasse sendo gangster. Mas eu disse que eu logo ia ser pai, e tinha muito pelo que viver ainda. Uma pessoa tinha morrido, foi uma situação real, e eu não era como os outros. Eu sentia muito remorso, me sentia muito mal. Eu não queria mais viver essa vida de gangster. Nós, o júri do caso, declaramos o réu inocente do crime de assassinato em primeiro grau. Tupac e Suge queriam sua lealdade, mas Snoop queria ficar em paz. Havia muita tensão entre os rappers da costa leste e da costa leste. Tupac era firme na rixa que tinha com o Big, era algo sério.
Não tem como fazer um álbum com Big e Puff. E no meio de tudo isso, nós tivemos essa grande entrevista. Me perguntou como eu me sentia em relação ao Puff e Big, e eu disse que eu era de boa com eles e que eu queria fazer música com eles. Tupac levou isso como se eu não tivesse mais do lado dele, e a gravadora me viu como um traidor. Você ficou do lado do inimigo. Snoop não fazia ideia que o tenso voo de volta para casa seria a última vez que veria Tupac vivo. Ele não falou nada comigo a viagem toda, e era um voo de 5 horas num avião particular. Eu desci do avião e perguntei pra ele se ele ia pra Las Vegas, e ele fez isso, e foi por uma direção e eu outra. Depois eu recebi uma ligação, dizendo pra ligar a TV urgentemente, e vi uma fita amarela e o carro do Shug. Tupac Shakur foi baleado 4 vezes num tiroteio. Ele tá em estado crítico e precisa de cuidados intensivos. Eu fui até o hospital de carro pra ver meu amigo. Eu realmente achava que ele ia sair dessa. Era o Tupac e ele tinha sido baleado antes. Ia sair dessa. Então, eu chego e eu vejo na cama deitado e não falamos nada. Comecei a sussurrar pra ele, dizendo que o amava, e pra aguentar firme que ele ficaria bem. Eu fui no banheiro, eu vomitei e então desmaiei. Porque eu e ele não estávamos numa boa, e eu não consegui nem me desculpar com ele, nem dizer que eu tava errado, e ver como eu poderia consertar aquilo. O rapper Tupac faleceu ontem à noite, após uma vida breve num ramo difícil. Ele tinha apenas 25 anos. Após perder Tupac, Snoop sabia que precisava escapar da violência, mesmo que isso o colocasse em perigo. Eu tinha que sair daquela situação. Quando você se torna adulto, você percebe que suas palavras têm poder, que você tem poder e precisa saber recuar. Death Row era mais negativa que positiva, e agora me cerco de positividade. E quando Snoop se posicionou contra Shug, ele não tinha ideia que alguém do passado estava observando. Você e eu nos conhecemos há um bom tempo. Verdade. E nesse tempo, tivemos uma relação um tanto complicada. Durante aquele tempo complicado. Lembro que você foi a única pessoa que ficou contra Suge Knight e se posicionou abertamente. Eu virei o pacificador. O fato de você ter dito, eu não aceito isso, você não tem nem ideia do que significou pra mim. E começamos a nos ajudar. Ao escolher o amor em vez do medo, Snoop honrou o legado de Tupac e construiu a irmandade que sempre desejou. O Tupac aprendeu a amar desde muito cedo, e através de sua música. Compartilhou seu amor com todos nós. Minha vida não se baseia em ser um gangster, mas se baseia em eu ser uma pessoa positiva, que ajuda os outros. Você começa a se educar e a ensinar a meninada nova a fazer as coisas certas. Você treina um time de futebol. Eu criei uma liga de futebol. O Snoop acredita em dar a eles um senso de identidade. O objetivo disso é unir as pessoas e criar mais energia positiva do que negativa. E sempre mantendo a paz e o amor na frente de tudo. Deixa o gostei no vídeo e inscreva-se no canal em caralho! Não, tô pedindo, eu tô mandando! Se você não se inscrever no canal, o Kid Bengala vai te enrabar você de noite!